Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, nessa manhã de sexta-feira, 15 de agosto. Importante manhã, né, porque vai haver um encontro hoje, gente, lá pelas 4, 4:30 da tarde, entre os dois líderes mundiais e no meio de uma nova Guerra Fria. A verdade é essa, né, gente? Estamos numa Guerra Fria não só por conta da guerra da Ucrânia, que aliás é um ponto muito importante, nevrálgico, porque é um país invadindo outro país soberano, pacífico, né, o caso da Ucrânia, por conta de uma paranoia do Vladimir Putin, líder da União Soviética. Gente, olha, sinceramente, eu jamais imaginei, eu vou fazer 60 anos esse mês, agora dia 29 de agosto, eu jamais imaginei que a gente ia estar vivo para ver isso tudo novamente, né? A gente está voltando para os anos. Voltamos, né, para os anos 70 e é incrível, né? Se a gente voltasse para os anos 70, para o cinema, para a música, para os costumes, para a moda, eu ia achar maravilhoso, mas para a arquitetura também. Mas para esse clima político que a gente está vivendo agora. E assim, essas atitudes do Trump, desde que ele se candidatou novamente para um segundo mandato, são essenciais para que a gente retome a normalidade democrática no mundo, né? Porque a gente sabe que a Rússia não quer essa normalidade. A Rússia quer quebrar a democracia, né? Ela vem tentando fazer isso e ela não larga o osso, né? Talvez a morte do Putin, né? Se ele morresse, mas eu acho que, pô, do jeito que vai o cara, ele vai viver até os 90 anos e não vai mudar nada, infelizmente. Esse é o primeiro encontro do Putin com um presidente americano desde 2019, né, que foi a última vez que eles se encontraram. E o Trump falou que não vai deixar o Trump enganá-lo. Aliás, o Trump é um baita negociador, assim como é também o Putin, né, que é um super negociador. A gente vê a forma como ele faz o negócio, apesar de estar tomando sanções, mas, né, gente, a gente sabe como é que funciona o Kremlin, essa CCCP, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E a mensagem dada ontem pelo Sergei Lavrov, que é um braço direito importantíssimo aí, uma espécie de secretário de Estado do Putin, na chegada ontem ao Alasca, foi muito clara, né, a mensagem que ele deixou quando ele desceu do carro dele, chegando lá. Eu acho que eles vão se encontrar em Anchorage, não é? Anchorage, no Alasca. Porque o Alasca, gente, ele é a divisa ali dos dois países, né? Então, é um ponto importante geográfico no mundo, né? E o Lavrov chegou ontem, gente, ao Alasca, vestindo uma camisa da antiga União Soviética. Tava super paisana, né? Sem terno, nada disso. Tava usando um moletom, né? Tranquilo, um tênis e usando uma camisa da antiga União Soviética. Aí a gente fica perguntando assim, que tipo de mensagem, né, que o Lavrov está dando? Não sei, vamos ver aqui. Olha lá. Não sei se eu fiquei na frente aqui, gente. Vamos olha lá. Olha a camisa. CCCP. Ele chegou com essa camisa aí a gente fica pensando assim, prestes a acontecer um encontro importantíssimo desses 6 anos depois, que pode definir ou redefinir toda a geopolítica ali naquela região entre o Oriente e o Ocidente, né, que é ali exatamente a Ucrânia, que aliás é um país enorme, né, gigantesco, tão grande quanto a Argentina, é um país muito grande, com muitas terras raras e muitas florestas, e é um país muito rico, petróleo, gás natural e muitas plantações, soja, né, milho, trigo, é um país que planta muito, né? E a gente fica pensando assim, o que está se passando, né, na cabeça do Trump e o que está se passando na cabeça do Putin, né? O Trump falou que se for para fazer uma negociação de pelo menos de uma trégua de 90 dias, pelo menos, que é o que eles sempre tentam fazer, 60, 90 dias, né? Essa reunião vai demorar 1 hora. Se não, vai demorar 10 minutos e se não tiver acordo, é tchau, um abraço e as sanções vão continuar.
Aí a gente fica imaginando assim, quem é que está ajudando a Rússia, né? A Rússia já dominou 20% do território da Ucrânia e o Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia, não quer ceder mais nem um milímetro, né, do país dele. Que, aliás, a Ucrânia, gente, é historicamente o berço de toda a União Soviética, o berço da Rússia, né? Antes de haver União Soviética, desculpem, né, a Rússia. A Rússia nasceu na Ucrânia, uma espécie de nascedouro, né? Então, existe essa pendência. Quando a União Soviética dissolveu-se, quebrou ali depois que foi derrubado o Muro de Berlim, na Alemanha, depois da queda da União Soviética, ainda com o Mikhail Gorbachev, a perestroika, a glasnost, lá em 1990, 91. Aí assumiu Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente eleito da Rússia, e de lá para cá, depois que Putin assumiu, ele tenta retomar esses territórios, né? A influência política continua ali na região, né? Em todos aqueles países que faziam parte da cortina de ferro antes, né, da União Soviética. Mas ele encasquetou que ele quer colocar um fantoche na Ucrânia, porque a Ucrânia tem portos, muitos portos enormes, o Mariupol, né, que é importantíssimo, Odessa, e ele quer, eu acho que ele quer anexar, né? Ele quer anexar. Aí já viu, né? Como é que você vai anexar um outro país? Seria o equivalente ao Brasil anexar o Uruguai, alegando lá as batalhas das missões jesuíticas lá no século XVIII, né? Vamos anexar o Uruguai. Porra, não existe, né? Então, tá tomando sanção. E tem outra questão também, que é a questão da Europa, né? Do medo da Europa de uma guerra. A Europa não quer guerra. A Europa teve 2 guerras enormes com milhões de mortos e destruição e prejuízo econômico. E a Europa morre de medo de guerra. A Europa não quer uma guerra. E essa guerra está acontecendo no quintal da Europa, né? No quintal de trás da Europa. Então, já viu, né? O que pode acontecer? Aí tem a OTAN, que continua ajudando, através de muito dinheiro que vem dos Estados Unidos e de outros países, como a França, inclusive, e a Inglaterra, né? Mas, gente, isso aí não, eu acho que não tem solução, não. A solução é o Putin falecer, né? Desaparecer, né? Tem gente que precisa sumir do planeta para as coisas caminharem em outra direção, como é o caso do Brasil, né? O Brasil precisa que essa pessoa que está comandando o país, os destinos do país hoje, desapareça. Essa pessoa precisa desaparecer, porque não tem jeito. O cara não muda, a pessoa não muda. Continua com essa visão dos anos 40, dos anos 60, dos anos 80. Uma visão retrógrada que não anda para e passo com o mundo moderno, com a modernidade da descentralização da informação. Assim como a Big Media, né, brasileira, por exemplo, que não... Brasileira só não, mundial, né? As grandes televisões, os grandes jornalões, as revistas, né, que antes eram os comandantes de toda a informação, do fluxo de informação do mundo, e agora não é mais, né? Agora está aqui na palma da mão de todo mundo, né? Todo mundo conversa com todo mundo e a informação chega na velocidade da fibra ótica. Então, e esse pessoal está vivendo lá atrás ainda, no passado, tentando invadir territórios de outros países, uma coisa assim napoleônica, né? Hitlerista, napoleônica, gente, não dá para entender. Então é somente o tempo para resolver isso aí. Não vai ter solução, como é no Oriente Médio mesmo, infelizmente. Mas isso aí, pessoal, deixe sua opinião, por favor. Vamos debater esse assunto que é importante. Essa reunião hoje é muito importante. É a primeira reunião entre 2 líderes da União Soviética. É assim que a gente vai chamar daqui para frente, né? Depois dessa camiseta aí do Lavrov, CCCP na camiseta, para um encontro no Alasca, isso aqui é o quê, né? E vamos ver o que vai acontecer. Valeu, pessoal, obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.